Você acompanha agora a meditação da Palavra de Deus com o Padre Vanderlei. Despertar com Jesus. Hoje é domingo, nós estamos no 13º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje começa a narrar a última ida de Jesus a Jerusalém. Nesse itinerário, Jesus foi chamando pessoas, formando comunidades, ensinando, partilhando a vida e provocando para que os discípulos crescessem na fé. Jesus vai a caminho de Jerusalém e queria descansar num povoado de samaritanos, porém os habitantes não o quiseram receber porque não se davam com os judeus. Tiago e João subiu-lhes a cólera, queriam fulminar aquela gente, mas Jesus repreende aquele valente, a reação, ele não veio para condenar, mas para salvar. Jesus não fulminou naquelas pessoas e nem sequer se queixou, mas não teve outro remédio senão a passar ao largo. Deus nunca me rejeita, mas às vezes obriguei a passar para longe. Vamos tomar o evangelho de hoje, porque Lucas, no capítulo 9, nos versículos 51 a 62, ele vai nos revelar uma palavra interessante, porque hoje é domingo. Você tem tempo aí na sua casa, tome a sua Bíblia e vamos comigo nesse evangelho de hoje, porque ele vai nos dizer que Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Eu te seguirei por onde queres que fores. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém, enviou os mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho, entraram no povoado de samaritanos para preparar a hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não a receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou e repreendeu, e partiram para o outro povoado. Quando estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde queres que fores. Jesus respondeu: As raposas têm as tocas, os pássaros têm os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Ele responde: Deixa-os primeiro ir enterrar o meu Pai. E Jesus respondeu: Deixe que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Quando nós olhamos para a maravilha desse evangelho hoje, Lucas tem um carinho todo especial porque ele sabe tratar de um jeito. Por isso nós contemplamos o tempo para ser elevado ao céu. Jesus toma essa firme decisão de partir para Jerusalém porque ele sabia de que ele precisava lá dar essa mensagem. Enviou então à sua frente os mensageiros que se puseram. O risco da rejeição do evangelho era clara, por isso ele deixou claro que primeiro ele foi àquela aldeia para ver se eles se convertiam. Ao nosso redor, vemos todos os dias que muitos permanecem indiferentes, não é mesmo? A confiança na ação do Espírito Santo deve imperir sempre ir e anunciar o Evangelho ao testemunho corajoso da fé. Mas para além da possibilidade de uma resposta positiva, do dom da fé, inclusive, o risco da rejeição do Evangelho e o não acolhimento do encontro vital com Cristo. Santo Agostinho apresentava esse problema num só comentário, porque ele falava da parábola do semeador. Nós falamos, dizia, lançamos a semente, espalhamos a semente. Aqueles que se desprezam, aqueles que repreendem, aqueles que zombam, se os tememos, não teremos mais nada para semear. E no dia da ceifa, permaneceremos sem colheita. A rejeição não nos pode desencorajar. Como cristão, somos testemunho desde o terreno fértil, apesar dos nossos limites. A nossa fé demonstra que existe terra boa, onde a semente da palavra de Deus produz muitos frutos e abundante de justiça. E toda a história da igreja, com todos os problemas, demonstra também que existe terra boa, que existe a semente boa e dá bom fruto. Não desanime, continue levando a palavra de Deus por onde você for, que nós temos certeza de que aquele que semeia a palavra de Deus colherá com certeza os frutos no céu.
Então, se muitas vezes você também entra na casa de alguém e alguém bate a porta contra você, não desanime. Vamos pedir a bênção de Deus nesse domingo. Não esqueça, domingo sem missa, domingo sem graça. E a bênção de Deus desça sobre você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.